paix du Seigneur à Jésus. A paz do Senhor Jesus Que la paix du Seigneur Jésus soit dans ton cœur. esteja no seu coração. Encore une fois, Mais uma vez, le pasteur chez vous. estou na sua casa. Ouvrez la porte de votre maison. Abre a porta da sua casa Prenez votre famille. e pega a sua família. Réunissez tout le monde. Reúne todo mundo Donnez la main e dá a mão qu'on va prier que ensemble vamos orar pour junto présenter para preservar ce moment merveilleux esse momento maravilhoso au Seigneur Jésus. ao Senhor Jesus. Père éternel, Pai eterno, je te remercie, Seigneur, te agradeço pour encore une fois, Seigneur, por mais uma vez, dans ces jours de confinement, nesse dia de confinamento, tu nous donnes la force me dá a força d'être toujours ici de estar aqui pour amener une parole de joie, para levar uma palavra de pour alegria, amener une parole d'allégresse de alegria à toutes les familles de a chrétiens toda a família et à crente ceux qui ne sont pas e esses chrétiens. que não são crentes. Bénis à tous ceux, Seigneur, Abençoa esses qui se sont maintenant réunis dans leur que se salon reunirem na sua casa, ou dans leur ou chambre no seu ou quarto, dans leur ou studio no seu estúdio, et ils vont écouter ta e parole. vão escutar a tua Que palavra. l'Esprit Saint, Que Seigneur, teu Espírito Santo puisse leur toucher, Seigneur, possa par tocar les témoignages, pelo testemunho, par les chants pelos et cantos tout ce qui va être fait. e tudo que vai ser feito. Au nom de ton Em Fils nome do teu Jésus, Filho Jesus je te Cristo, remercie, te Seigneur, agradeço pour tout ce que tu es en train de faire. por tudo que tu estás Et fazendo qu'est-ce que tu vas faire e encore? tu vai fazer ainda. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Aujourd'hui, Hoje on a plusieurs choses. temos várias coisas. Nous avons Temos le missionnaire missionário, Alexandre Alessandro, qui nous a envoyé un message depuis le Brésil. que nos enviou uma mensagem desde o Et Brasil. cette fois-ci, on a traduit. E dessa vez traduzimos. Ça veut dire que vous pouvez en profiter du message. Você pode aproveitar da messagem. Nous allons avoir plusieurs Vamos ter présentations, várias apresentações témoignages e testemunhos forts et impactants. fortes e impactantes. Restez avec nous Fica du conosco, début jusqu'à la fin. do começo ao fim. À la fin, on va prendre tous les noms No fim, vamos pegar todos os nomes et toutes les demandes de e prière. todo o pedido de Et nous oração. allons faire une prière. E vamos fazer uma oração Une prière pour cette nation. para essa nação, Une prière pour les malades. pelos doentes. Invitez. Convida, aproveita. Allez dans votre Facebook. E no repertório do Facebook, Ouvrez le partage. abre o partir Et partagez un par e un. compartilha por um. Comme ça, tous vos amis vont recevoir. Assim todos os seus amigos vão Ne receber. partagez pas qu'une seule fois. Não somente uma vez, Parce que sinon, le Facebook porque senão o va Facebook envoyer que 6% de vai vos amis. enviar a 6% dos seus Mais amigos. envoyer à tout le monde. Mas envia a todo mundo. Continuez avec nous. Continua La conosco. présence de Dieu est A réelle. presença de Deus está real. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus.
es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Deus proveu o fogo e o sacrifício. Deus proveu o Espírito e rasgo por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus provém o fogo e o sacrifício. Aleluia. Deus provém Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Enche da tua glória. Queremos Derrama tua glória, ver a tua glória, derrama Senhor. tua glória. Queremos ver tua glória, meu Deus. Queremos, Senhor, Derrama tua nós viemos na tua glória, casa para ver a tua glória. enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Aleluia. enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Aleluia. enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Enche-me, Senhor. enche-me, Eu vim à tua Deus, casa, Senhor. enche-me, É a tua glória, Senhor. enche-me, No teu Santo Espírito, Senhor. Aleluia. Enche-me. até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Senhor.
derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, J'invite les frères et sœurs Convido os irmãos à prendre leur Bible. a pegar sua Bíblia. Ouvrez votre Bible Abra sua Bíblia dans le livre d'Apocalypse no livro de Apocalipse 22 22, à partir du 17. a partir do 17. Apocalypse Apocalipse 22 22, à partir du 17. a partir do 27. Je dis comme ça la Diz parole. assim a palavra do Senhor. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Amen. Cette parole que le Seigneur nous donne ce matin, Essa palavra que o Senhor nos dá nessa manhã, ou cet après-midi, ou essa tarde, c'est le dernier chapitre d'Apocalypse, é dos últimos capítulos de Apocalipse, où l'Église clame. aonde a igreja Mais la Bible clama. dit que l'Esprit clame aussi. Mas a Bíblia diz que o Espírito clama também. Sachez une chose, Saiba de uma coisa, la parole de Dieu a palavra do Senhor nous donne plusieurs signes nos dá vários sinais. de comment sera le jour de la fin. Como vai ser o dia do fim? La Bible dit A Bíblia diz qu'il y a une seule chose qui empêche, que tem uma só coisa que impede que l'Antichrist domine. que o anticristo domina. C'est l'Esprit de Dieu, É o Espírito de Deus. l'Esprit Saint de O Dieu. Espírito Santo C'est lui qui empêche é ele que impede que l'Antichrist domine. que o anticristo domina. La Bible nous annonce A Bíblia nos anuncia plusieurs signes vários sinais que devait annoncer que deve anunciar le retour de notre a Seigneur. volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quand j'étais petit, Quando eu era criança, j'imaginais eu imaginava que ces signes que esses sinais allaient servir que au monde, iam servir somente para o mundo, pour que le monde puisse se dépêcher para que o mundo possa se après ça, apressar de se convertir au de se Seigneur. converter ao Senhor Jesus. Mais plus j'ai grandi, Mas eu cresci, plus je me suis approfondi dans la mais me parole de Dieu. aprofundi na palavra do Senhor. J'ai E compris eu compreendi que les signes que le Seigneur a donnés, que os sinais que o Senhor nos c'est deu pour son Église, é para a sua pour qu'elle igreja, soit éveillée para que ela esteja atenta et accordable. e acordada. Alléluia, Aleluia. toujours éveillée. Sempre acordada. Le Seigneur nous dit, O Senhor nos diz, cet après-midi, essa tarde, réveillez-vous, se acorde, réveillez-vous. acorda. Le Seigneur O Senhor a dit dans sa parole falou na sua palavra qu'il devait avoir que devia ter plusieurs formes de signes. várias formas de sinais. Alléluia. Il allait Aleluia. avoir les signes dans la nature. Forma na natureza. Vous observez qu'est-ce que la nature Você percebe que a est natureza en train de faire ces derniers está temps. fazendo esses últimos tempos. Les tremblements de terre Os tremores de terra qui ne cessent pas. que não param. Les scientifiques ont dit Os científicos falaram que c'est le siècle é o século qui a plus eu de tremblements de que teve terre mais tremor de terra dans toute l'existence de la em terre. toda a existência da terra. La mer qui se lève, O mar que se levanta, les tsunamis qui o envahissent. tsunami que invade. Ça fait des années qu'on est en train d'entendre parler de ça. Faz anos que estamos escutando falar sobre isso. Depuis mon enfance, Desde a minha infância, j'avais jamais entendu parler nunca tinha escutado autant de tsunamis. tanto tsunami. Et maintenant, on voit E agora a gente vê que presque tous les années,
que todos os anos il y a un tsunami tem tsunami qui envahit. que Et invade. la Bible dit E a Bíblia diz que la mer allait se que réveiller, o mar ia se que la acordar, mer allait que envahir. o mar ia Donc les invadir. signes sont là. Então os sinais estão aqui. Personne ne fait attention. Ninguém faz cuidado. Personne ne regarde pour cela. Ninguém olha para ver. Et Dieu est en train d'envoyer des signes. E Deus está vendo sinais. Alléluia. La Aleluia. Bible dit qu'il allait y avoir un signe A moral. Bíblia diz que ia ter sinais moral. Les hommes allaient changer leur Os morale. homens iam mudar. La Bible dit A Bíblia diz ce qui était bon o que é bom allait être mauvais au regard se des torna hommes. mal ao olhar dos Et homens. ce qui allait être E mauvais o que ia ser mal allait être bon au regard de l'homme. ia ser bom ao olhar do homem. C'est une chose, un signe de la É fin. sinal do fim. Alléluia. Aleluia. Qu'est-ce qu'on voit? O que a gente vê? On voit au Brésil No Brasil, les partis politiques. as partes políticas, On voit au carnaval du Brésil. no carnaval do Brasil, Ils font des symboles faz símbolo de joie de alegria d'un homme habillé en Satan de homem vestido de Satanás et un homme habillé en forme de Christ. e forma de Cristo. Et le Satan est en train de frapper Christ E o Satanás está batendo Cristo et est en train de vaincre le e Christ. vencendo Cristo. Donc ce qui est bon était être O mauvais que era bom se tornaria et ce qui est mal. mauvais allait être bon. E o mal se Et torna la bom. multitude qui applaudit, E a multidão que les aplaude, gens qui applaudissent as là, pessoas que aplaudem, c'est un signe é moral. sinal moral. Aujourd'hui, Hoje, le Seigneur a établi pour les o hommes Senhor estabeleceu para os homens le mariage o casamento entre un homme entre homem et une e femme. uma mulher. Mais aujourd'hui, Mas hoje, les hommes ne veulent plus se os homens marier. não querem mais se casar. Si tu demandes à tes amis Se você pedir aos seus amigos qui sont ensemble que estão aujourd'hui, juntos hoje, pourquoi tu ne te maries pas? por que você não se casa? Et on n'a pas besoin. Não precisamos. On est bien comme Estamos ça. bem assim. On est ensemble, on est Somos heureux, juntos, felizes. on a des enfants. Filho, C'est trop de problèmes de é se muito marier. problema se casar. Mais il y a une qualité Mas tem uma de qualidade personnes de qui pessoas n'avaient pas le droit de se que marier. não tinha direito de se casar. C'était les homos. Eram os homens. Aujourd'hui, ils Hoje, se sont battus en justice eles lutaram em justiça et ils ont gagné. e ganharam. Et ils ont le droit de se E marier. tiveram a escolha de se Et tous casar. les mois, E todo Ils mês sont en train de se marier. estão se casando. Donc ce qui était bon Então o que era bom est devenu se mauvais. tornou mal. Et ce qui était E mauvais o que era mal est devenu se bon. tornou bom. Qu'est-ce que c'est ça, O pasteur? que é isso, La Bible pastor? dit A Bíblia que diz Jésus que Jesus nous a permis permitiu d'avoir des signes de ver qui sinais puissent que démontrer possa la demonstrar fin des temps. o fim do tempo. Nous sommes à la fin des Estamos temps. no fim do tempo. Alléluia. Aleluia. Glorifié soit le nom de Glorificado seja o l'Éternel. nome do La Senhor. Bible dit A Bíblia diz qu'il allait y avoir des signes que ia ter spirituels aussi. sinais Dans espirituais. les derniers temps, Nos últimos tempos, le diable allait lever o diabo ia des levantar faux prophètes. falsos profetas. Des faux prophètes Falsos profetas qui allaient trouver des lois que ia encontrar lei dans la parole de na Dieu. palavra de Deus. Ils allaient transformer les Ia lois transformar as leis pour que tout se fasse, para que tudo aconteça. pour concorder avec leur péché Para concordar com o seu et le pecado péché de la e o communauté. pecado da Et comunidade. c'est ça qui se passe. Isso que está acontecendo Aujourd'hui, hoje. toutes les églises Todas as igrejas qu'on voit que vê, qui naissent de tous côtés, que nascem de todo lado, des gens qui pessoas se disent pasteurs, que se dizem pastor, des groupes religieux grupo qui se religioso, disent chrétiens. que se dizem Et nous crente. avons des chrétiens à tous les E goûts, temos crente em todo grupo, des religieux à tous les goûts, religioso a todo gosto, mais moins, mas menos, encore bien moins, menos. celui qui veulent dédier leur vie Eles querem dedicar sua à vida obéir à la a parole du obedecer Seigneur. a palavra do Senhor. Un chrétien, c'est quelqu'un d'obéissant O crente é uma pessoa à la loi obediente de Dieu. à lei de Deus. Mais maintenant, Mas agora, c'est Jésus est amour. e Jesus é amor. Dieu est amour. Deus é amor. Dieu est Deus é miséricordieux. Et misericordioso. les hommes se sont lancés E os homens se dans lançaram tout ce qui est débauche et tudo péché. que é deboche, Des divorces, divórcio, des crimes, crime, des vols, roubo, des arnaques. arnaque. Et tout cela E tudo isso dans les religions. na religião. Les pouvoirs politiques, Poder religioso, les, político. les leaders religieux Os líderes prennent leur capacité pegam a sua au lieu capacidade de prêcher la parole de em vez de Dieu. pregar a palavra de Ils Deus, prennent leur vie connue pega a sua vida conhecida par les membres para os membros et décident d'être des politiques e decide ser parce qu'ils político, savent qu'ils vont avoir beaucoup de porque votes. eles sabem que vão ter várias votos. Jésus avait annoncé cela. Jesus tinha anunciado isso. Alléluia. Aleluia. La Bible dit A Bíblia diz qu'on doit savoir que devemos saber quand l'homme est de Dieu quando o homem é de et Deus quand il n'est pas de e Dieu. quando ele não é. Quand il est de Dieu, Quando ele é de quand il est Deus, habillé comme moi, quando ele é arrumado como eu, comme il est habillé comme quelqu'un religieux, ou como alguém religioso. pas du tout. Não. La Bible dit A Bíblia diz que le vrai chrétien, que o verdadeiro que crente, le vrai homme de Dieu, que o verdadeiro on homem allait de Deus, connaître par les fruits. iam conhecer pelos Par les frutos. fruits, Pelos frutos, vous allez connaître l'arbre. conhecerei a árvore. La Bible dit A aussi Bíblia diz também que dans la scène politique, que nascer dans la scène politique, político,
Et nous allons avoir vamos ter des signes sinais de retour du Christ. da volta de Cristo. Vous voyez le coronavirus? Você vê o coronavírus? Coronavirus, O coronavírus c'est qu'un signe. é somente um Mais sinal. regardez ce qu'il est en train de faire. Mas olha o que ele está fazendo. Jamais, Nunca, jamais dans le monde, nunca no mundo, toute l'humanité toda a humanidade a concordé sur une seule pensée. concordou em um só pensamento. Jamais dans Nunca l'humanité. no mundo. Les pays Os países sont en train de prendre une même estão décision. pegando uma mesma decisão. Les États-Unis Os Estados Unidos est en train de prendre la même estão décision pegando a mesma que la decisão Russie. que a Rússia. La Russie a pris une décision de fermer les portes. De fechar as Les portas. États-Unis a pris la décision de Os fermer les Estados portes. Unidos pediram de fechar as portas. L'Europe est en train de fermer les A portes. Europa está fechando as La portas. Chine, A China, tous les pays d'Asie, todo o país da la Ásia, Corée du Sud a Correia do a Sul, pris la même décision que la pegou Corée a du Nord. mesma decisão que a Correia Tout do le monde Norte. dans une seule pensée. Todo mundo em um só Comment pensamento. ça c'est possible? Como isso é possível? Dans un temps en arrière, Um tempo atrás, dans quelques mois en arrière, meses atrás, si on me disait disseram qu'un pays que capitaliste se um país allait capitalista fermer ses portes, ia fechar suas portas, j'allais pas croire. eu não ia crer. Si on me disait Se me que la disseram Corée du Nord que a Correia do allait Norte prendre la même décision ia politique que pegar la a Corée du mesma Sud, que do Sul, j'allais pas croire. eu não ia crer. Aujourd'hui, Hoje, vous le voyez, você vê que pour s'accomplir la parole de Dieu, para cumprir a palavra de Dieu Deus, fait toutes les choses. você faz todas as coisas. Tous les hommes Todos os sont en homens train de prendre une estão même pegando décision. a mesma decisão. Tous les gouvernements Todo governo se parlent pour fala prendre conseil un avec para pegar l'autre, conselho um com o sans outro, penser dans leur économie, sem pensar nas suas sans economias, penser dans leur pouvoir no seu politique. poder político. Tous sont en train de se plier Todos estão se pour dobrando une para solution. só, para a Et la solução. Bible dit E a Bíblia que un diz des signes de la fin, que um dos sinais do ça fim sera la politique. vai ser a Il y a un política. homme qui va se Tem lever um homem que vai se et qui va levantar amener une e que solution. vai trazer uma Et cet solução. homme est appelé l'Antichrist. E ele é chamado o Ne vous anticristo. étonnez pas Não se espantam. qu'après cette grande vague Depois dessa grande vaga de déséquilibre mondial, desse equilíbrio un mundial, homme va se lever homem vai se et va levantar amener une e solution vai trazer a solução globale. global. Cet homme, c'est Esse homem l'Antichrist. é o anticristo. Le retour du Christ est A prêt. volta de Cristo está Les perto. signes sont là. Os sinais estão aí. Prépare-toi, ô Se Église, prepara, pour le igreja, retour para a volta du Seigneur do Senhor Jésus. Jesus. Garde la foi. Guarda a fé. Garde-toi fermement. Guarda firme. Au nom de Em nome de Jésus-Christ. Jesus Cristo. Toi qui veux te réconcilier Você avec quer se Jésus. reconciliar com o Senhor. Toi qui veux retourner au chemin Quer du voltar ao Seigneur. caminho do Toi qui Senhor. étais touché par sa Que foi parole. tocado pela sua Mets-toi à palavra. genoux maintenant. Se coloca de Ne joelho. perds pas le temps. Não perca Le tempo. Seigneur est en train de O Senhor revenir. está voltando. Je vais prier pour Eu vou toi. orar por Il você. suffit que tu confesses ta Volta bouche. você confessar com a Tu sua lèves ta boca. main. Levanta a sua mão. Là où tu es. Aonde você Et tu dis, estiver. Seigneur, E diz, Senhor, je comprends eu compreendo que le temps de la fin que o arrive. tempo do fim Je chegou. veux Eu t'accepter quero te aceitar comme mon seul como meu único et suffisant e suficiente Sauveur. Salvador. Pardonne mes péchés. Perdoa meus Et le pecados. Seigneur va faire. E o Senhor vai fazer. Lève ta main maintenant. Levanta as suas mãos. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, reçois cette fille recebe essa qui est vida en train de te demander pardon que está pedindo perdão. et qui se convertit à toi, Se converta a ti. en train de t'accepter Te aceitando comme son como seu seul único et e suffisant Sauveur. suficiente Salvador. Change cette fille, Muda essa vida. change sa pensée, Muda seu pensamento. livre-la, Seigneur. Livra ela. Pardonne ses péchés, Perdoa os seus de pecados. toute vice De todo vício qu'elle a, que Seigneur, ela tem. puisse, Seigneur, être détruit dans sa vie. Que possa ser destruído da sua vida. Que toute mauvaise Que pensée todo mau pensamento soit détruite dans la vie. seja destruído. Désormais, à Désormais, partir d'aujourd'hui, a partir de elle hoje, est ton enfant. ela é tua filha. Elle va te servir. Teu filho que vai te servir. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Cherche l'église. Procure igreja. Cherche l'adresse de Procure o notre endereço da Facebook. igreja. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Le Jesus Seigneur veut Cristo. te parler. O Senhor quer falar. Au nom de Em nome de Jésus. Jesus.
curar todas as feridas, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Que eu perca dinheiro, amigo, só não quero beber, Senhor. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Ela é o meu remédio, Jesus. Tua presença, tua presença, tua presença, Senhor. Não se detém essa lágrima rolar e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Que eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Tua presença, Senhor. Tua presença é o que eu mais quero. Ela é o meu remédio, Senhor. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Que eu perca dinheiro, amigo, só não quero beber. Tua presença, Senhor, ela mexe com a gente, ela não causa arrepio, Senhor. Eu não quero beber, Senhor. Tout ce que le Seigneur est en train de faire, Tudo que o Senhor está je sais que fazendo, ta vie, elle est nourrie par eu ces sei que a paroles. sua vida está alimentada pela palavra de Alléluia. Deus. Nous allons Aleluia. écouter aussi Vamos escutar também un très beau témoignage belo de la testemunho sœur Lucima da irmã qui était Lucima, parmi nous. que estava no Elle meio nous de a nós. amené ce beau témoignage. Ele trouxe esse belo Que ce testemunho. témoignage Que esse puisse testemunho fortifier ta vie possa cet fortificar après-midi a sua vida au nom de nessa Jésus-Christ. tarde, em nome de Jesus. Sauda amada igreja com a paz do Senhor. Je salue l'Église avec la paix du Seigneur. Toda glória, toda honra seja dada no nome do nosso Senhor Jesus Tout Cristo. l'honneur, toute la gloire soit donnée à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Peço desculpa, meus irmãos, Je demande pardon à nos frères et sœurs. que não é meu jeito estar assim na igreja, né? Parce que c'est pas de moi d'être habillé comme ça dans l'Église. Mas eu fiz uma longa viagem hoje, Mais j'ai fait un long voyage aujourd'hui. vim dali de onde a minha filha está. Je suis venu de là où ma fille est, dans le nord. Estou aqui, né? Vim com o pastor Etienne, Mais je suis ici. Je suis Pra venu cá, avec le pra pasteur igreja, Etienne, né? ici à l'Église. mas eu teve um choque muito grande. Mais j'ai eu un choc très grand. Quando ele falou que a irmã tinha pegado essa enfermidade, né? Quand j'ai su que quand il m'a dit que la sœur avait pris cette infirmité, Para mim foi um choque. pour moi c'était un choc. Dobrei meu joelho J'ai plié mes genoux e apresentei. et j'ai présenté. E eu sei, Et je sais, e eu tenho certeza et j'ai la certitude que o nosso Deus que notre Dieu, é aquele que cura. c'est celui qui guérit. Porque meu marido passou por esse mesmo Parce processo. que mon mari est passé par ce même processus. Mas um dia ele estava com muito sangue, quando o médico nos chamou, Mais un jour, il saignait beaucoup, mais lorsque le médecin a appelé, ele disse que o sangue estava na cabeça dele, et il a dit que le sang était déjà dans sa tête. estava maior do que o cérebro. Et c'était plus gros déjà que le cerveau. E eles não podiam operar. Et il ne pouvait plus opérer. Mandou que nós fôssemos para casa. Il a demandé à ce qu'on rentre à la maison. Ele tinha só 30 minutos para viver. Il avait plus que 30 minutes pour vivre. Desses 30 minutos, De ces 30 minutes, ele passou foi 5 anos. il a passé 5 années. Ele foi curado. Il a été guéri. Há um dia, À un jour,
Eu estava na minha sala orando. J'étais dans mon salon en train de prier. Aí eu vi um barulho muito grande lá pro quarto. Et j'ai entendu un bruit très grand dans Eu la fui chambre. ver, cheguei lá e encontrei ele no chão. Et je suis allé voir, je l'ai rencontré par terre. Mas foi na hora que Jesus operou. Et c'est à ce moment-là que Jésus a E esse opéré. sangue que ele tinha na Et ce cabeça sang qui était dans sa tête passou todo pro estômago est dele. passé dans son estomac. Os médicos não sabiam de onde tinha saído aquela quantidade de Et sangue les médecins ne savaient pas d'où c'était que sorti cette estava no quantité de estômago sang dele. qui était dans son estomac. Mas foi Jesus que operou. Mais ça a été Jésus qui a opéré. É assim que o nosso Deus faz. Et c'est ainsi que notre Dieu E eu fait. creio Et je crois que ele vai fazer a mesma coisa com a minha irmã. qu'il va faire la même chose avec ma sœur. Mas não que ela dure só 5 anos. Mais non pas qu'elle dure seulement Ela 5 vai ans, durar muitos anos de vida. mais qu'elle ait beaucoup d'années de vie. Eu tenho um amor muito grande pelaquela irmã, J'ai beaucoup d'amour pour cette sœur pelaquela família. et pour cette famille. Não é porque ela nos chama para ir para casa dela. C'est pas parce qu'elle nous appelle pour aller chez elle, Sempre a gente vai lá passar um banquete com ela. mais à chaque fois elle nous invite pour faire un Não. banquet. Non, Foi c'est pas que pour amor ça. que nasceu Mais non, c'est un amour qui est em né nossa vida. dans notre vie. Que eles acolhem muito bem meu filho Etienne. Parce qu'ils accueillent très bien notre enfant, mon E para mim enfant essa é a Etienne. maior alegria. Et pour moi, c'est une plus grande joie. Para mim é motivo de muita alegria Et agora. pour moi, c'est un motif de grande joie. Saber que maintenant. Jesus vai curando, já curou a minha irmã. En sachant que Jésus a déjà guéri notre sœur. E também saber a vitória que Jesus tem dado aqui, quando eu vejo toda essa igreja, como é que está, Et en né? sachant que cette victoire que le Seigneur nous a donnée en voyant cette église, comment É elle est, Jesus. c'est Jésus. Jesus que diz essa palavra, como ele diz na sua palavra, C'est né? Jésus qui dit dans sa parole. Ele diz que não há nada que ele não possa fazer. Et il dit qu'il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Se Deus é por nós, Si Dieu est avec nous, quem será contra nós? qui sera contre nous? Porque o nosso Deus está na frente de tudo. Parce que notre Dieu est devant tout. Ouvi muitas palavras J'ai entendu beaucoup de paroles que dizia qui disaient que essa igreja que o pastor tomava conta era pequena. que cette église que le pasteur avait était petite. É verdade. C'est vrai, As salas eram les pequeninas, salles étaient petites. mas para tudo tem um tempo. Mais pour tout, il y a un temps. Eis aqui o tempo Et voici le de temps, Jesus le temps de Jésus que deu qui a donné para o meu filho Etienne pour mon fils e Étienne também pelos irmãos que estão de ombro a ombro com ele, et pour tous les frères qui sont épaule à porque épaule avec só lui. dele mesmo ele não pode fazer Parce nada. que seulement de ses forces, il ne peut Mas rien faire. graças ao meu Senhor Mais grâce à mon que Seigneur, tem esses irmãos qui a tous ses frères et que sœurs, estão unidos com qui ele. sont unis avec lui. Uns em orações, Il y en a certains en prière, outros em trabalho, d'autres dans le travail. e assim vai a obra. Et c'est comme ça qu'avance l'œuvre. Jesus gosta Jésus, il aime da união. de l'union. Se nós formos unidos, Si nous sommes unis, o trabalho cresce. le travail grandit. O trabalho não cresce Le travail ne grandit pas quando nós estamos desunidos. lorsque nous ne sommes pas unis. Mas nós unimos, Mais unis, nós vencemos. nous allons vaincre. É por isso que Jesus diz: Et c'est pour cela que Jésus dit, se Deus é por nós, si Dieu est avec nous, quem será contra qui nós? sera contre nous? O diabo se levanta, Le diable se lève, as nações se les levantam, nations se lèvent. mas Jesus está conosco. Mais Jésus est avec nous. Nada pode nos acontecer. Rien ne né? peut nous arriver. Então não temos medo, Donc n'ayons pas peur, porque Jesus parce que Jésus está na frente de tudo. est devant toutes choses. Quando nós estivermos atribulados, Quand nous passons dans les tribulations, angústias, dans les angoisses, dans la tristezas, tristesse, enfermidade, dans l'infirmité, nós gritamos bem et alto nous crions bien haut para Jesus. pour notre Jésus. Deus é o nosso refúgio, Dieu est notre refuge, socorro bem presente na le angústia. secours bien présent dans toutes les É por angoisses. isso que nós temos a Et vitória, c'est pour cela que nous porque avons la nós victoire. sabemos que Ele está presente Parce conosco, que nous né? savons qu'il est présent avec nous. Quando eu saí daqui, eu fui até o Brasil, Quand je suis sorti d'ici, je suis allé jusqu'au Brésil. mas eu fui me acometido também por uma enfermidade, Mais j'ai été touché aussi par une infirmité. uma tontura que me aperreou ali. J'ai eu des vertiges, de gros vertiges. Eu passei uma semana em Belém, J'ai passé une semaine à Belém. tinha vergonha de sair com a minha cunhada, J'avais honte de sortir. que eu ia seguro no braço dela para não cair. Et je tenais ma soeur fort dans ses bras pour pas tomber. Mas eu tinha muitas coisas a resolver ali. Mais j'avais beaucoup de choses à résoudre là-bas. Resolvi ali, Et j'ai réussi à quand même à résoudre. vim embora para a Guiana Je suis reparti en Guyane com muita tontura. avec beaucoup de vertiges.
Mas quando eu cheguei um dia, Mais quand c'est arrivé le jour, cheguei no domingo, je suis arrivé un dimanche, passando mal. je passais vraiment très mal. Segunda, Lundi, na terça-feira, mardi, eu tomei uma decisão. j'ai pris une décision. Eu me sentei Je me suis assis, muito mal vraiment très mal. e comecei a fazer um clamor Et j'ai commencé à clamer le Seigneur. para que Jesus me curasse daquela Pour que enfermidade Jésus puisse me guérir de cette que eu infirmité. não aceitava. Que je n'acceptais pas. Comecei a clamar mesmo, cantando os hinos de cura J'ai commencé à chanter et à chanter des chants de guérison. e comecei a sentir a presença de Et Deus j'ai commencé à sentir la e présence de comecei Dieu. a orar e pedir para Jesus que me curasse. J'ai commencé à prier, Eu demander não à Jésus aceitava que me estar guérisse. desta maneira. Parce que je n'acceptais pas de cette Nesse manière. momento, meu telefone tocou. Et à ce moment-là, mon téléphone Eu sonne. via que era o meu filho. Et j'ai vu que c'était Mario. mon fils plus jeune. Eu disse, olha, Mario, me chama depois que agora eu estou ocupada, estou orando. Je lui ai dit, Mario, appelle-moi plus tard parce que je suis en train de prier. Ele disse, mamãe, já estou aqui na porta. Il a dit, maman, je suis déjà ici à la porte. Eu digo, vê se está aberta a porta, tu entra. Et je lui ai dit, regarde si la Sobe. porte est ouverte, rentre et monte. Ele fez isso. Quando ele chegou lá, Et quand il est arrivé devant moi, a esposa dele me olhou. sa femme m'a regardé. Ela foi na minha direção. Elle est allée dans ma direction. Ela tocou na minha Elle a cabeça. touché ma tête. E ela expulsou essa enfermidade. Et elle a expulsé cette infirmité. Pela honra e glória do Senhor, eu passei o dia bem. Et pour l'honneur, pour la gloire du Seigneur, j'ai passé une bonne journée. Quando a minha filha chegou, eu já estava fazendo homenagem. Quand ma fille est arrivée, je faisais déjà le ménage. Para quem andava como um robô, Ou só então- a cintura para não olhar para um lado nem para Pour une outro. personne qui marchait comme un robot, Porque, Senhor, eu tinha um vertigem. parce que j'avais des vertiges. Já estava virando a casa de cabeça para baixo. J'étais Virei déjà tudo, très puxei bien. tudo. E arrumei, varrendo, passando pano. Et je faisais déjà même le ménage. Aí ela disse, mamãe, Elle m'a dit, maman, o que a senhora está fazendo, qu'est-ce que mamãe? tu es en train de faire, maman? Deixa isso. Arrête de faire ça. Querendo pegar tudo da minha mão. Vai se deitar. Eu digo, não, eu já estou curada. Et elle m'a dit, va te coucher. J'ai dit, non, je suis déjà Jesus já me guéri. curou. Jésus m'a déjà guéri. Quando eu chego na igreja, Lorsque j'arrive à l'église, a igreja começou a fazer um louvor, a igreja começou a sentir a presença. l'église a commencé à louer le Seigneur. Je sentais déjà la présence de Dieu. E a minha netinha de 9 anos, Et ma nièce de 9 ans, ela saiu chorando do lugar dela. elle est sortie de sa place en pleurant. Ela colocou a mão na minha Elle a cabeça. mis sa main sur ma tête. Ela disse, enfermidade, Et elle a dit, infirmité, maladie, nunca mais volta plus jamais tu reviens para tentar minha avó. pour tenter, pour Elle a toucher la vie de commencé ma à orar. grand-mère. Et elle a commencé à prier. E eu fiquei curada pela honra e glória do meu Senhor. Et j'ai été guéri pour l'honneur et la gloire de mon, Assim de mon como Dieu. Jesus me curou, C'est comme ça que le Seigneur m'a guéri. curou meu marido, A guéri mon mari. curou o pastor Etienne. A guéri le pasteur Étienne. Quando chamei os irmãos para orar pelo pastor Etienne, Lorsque j'ai appelé les frères pour prier pour le pasteur Étienne, eu estava com medo de tocar nele. j'avais peur de le toucher. A irmã do círculo de oração entrou no quarto, Quand les frères, les sœurs du cercle de prière sont arrivées dans la maison, ela olhou para ele. elles l'ont regardé. Ela disse, aqui Elles ont dit, ici, é só Jesus. il n'y a que Jésus. E o perdão? Et le pardon. Aqui precisa de perdão. Ici, nous avons besoin de pardon. Ela chamou ele estava longe. Il était loin Ele a respondeu. et il a répondu. Ela pediu perdão para ele. Elle a demandé pardon pour lui. E ele pediu também para ela. Elle a demandé aussi pardon. Aí todas as irmãs, nós estávamos lá, começamos a se pedir perdão. Et toutes les sœurs qui étaient là-bas ont commencé à se demander E pardon. Jesus começou a fazer a obra. Et Jésus a commencé à faire son œuvre. Quando foi 1h da tarde, Quand c'était 1h de l'après-midi, ele se sentou. il s'est assis. Ele disse, eu estou com fome. Il a dit, j'ai faim. E eu disse, pronto, Et j'ai dit, ça y est, ele vai morrer mesmo. il va vraiment mourir. Porque o homem que não come, tudo que ele comia, ele baldeava, tudo que comia, ele baldeava, né? Parce que Isso tout ce qu'il começou, mangeait, il vomissait. isso começou 8h da manhã. Et ça commence à 8h. Não, 8h da noite. 8h du soir, pardon. Quando foi 11h, ele estava passando por Senhor. Et quand il était 11h, il était presque en train de passer pour le Seigneur. E lá eu fui no quintal, Et j'étais dans le jardin. joguei um milho, peguei uma galinha,
J'étais en train de nourrir mes poules. Só limpei a metade da galinha J'ai nettoyé juste mes poules e fez uma brasa, assei e levei para et ele. j'ai commencé à cuisiner ce poulet pour mon fils pour qu'il puisse manger. E ele comeu tranquilo, não vomitou mais. Et il a mangé et il n'a pas vomi. E as irmãs disseram, Et les sœurs ont dit, a febre já tinha la passado, fièvre vient juste de o passer. vômito já tinha Le passado, vomissement venait de a outra passer. enfermidade já tinha passado. L'infirmité, la maladie venait de Ela passer. disseram, agora nós vamos para o nosso lar. Et maintenant nous allons dans notre maison. Mas 6 horas da tarde nós vamos voltar aqui. Mais à 6 heures de l'après-midi, nous allons Para revenir Jesus ici, completar a obra. pour que Jésus puisse compléter l'œuvre. 6 horas da tarde chega um homem em casa. À 6 heures de l'après-midi arrive un homme à la Que eu maison. não sabia quem era esse homem. Je ne savais pas qui était cet homme. Ele disse, eu vim orar, eu fui mandado para orar pelo rapaz aqui. Et il a dit, j'ai été envoyé pour prier pour un monsieur Ele ici. veio de Abaetetuba. Il est venu d'une ville, Ele d'un não village à sabia côté. onde nós morávamos. Et il ne savait même pas où est-ce qu'on E nem habitait. conhecia. Et il ne nous connaissait même pas. Ele veio, Il est venu, ele orou. il a prié. E meu filho ficou curado. Et mon fils a été guéri. Para a honra e glória do Senhor. Pour l'honneur et la gloire de notre É por isso que Seigneur. nós temos que ter fé nesse Jesus. C'est pour ça que nous devons avoir la foi A en notre nossa Jésus. fé não está no homem Notre foi n'est pas dans l'homme, e nem nos et medicamentos ni dans les médicaments, e nem no médico. et ni dans les médecins. É no Jesus de Nazareno. C'est notre don Porque ele que é Jésus de dono do Nazareth. medicamento. C'est lui qui est le patron Ele des é que médicaments. cura. C'est lui qui guérit. Então para ele que nós temos que clamar. Donc c'est à lui que nous devons Mas se clamer. precisar de perdão, peça, minhas irmãs. Mais s'il y a besoin de pardon, O demande, ma perdão sœur. é importante em nossas vidas. Le pardon meus est irmãos. important dans notre vie. Ninguém sabia por que era que aquela profeta chegou ali e disse: Personne ne savait pourquoi cette prophète était arrivée là-bas et a dit, aqui é só Jesus. ici c'est que Jésus. Mas depende de perdão. Mais ça dépend du pardon. Aí nós começamos a se pedir perdão umas para outra. Et nous avons commencé à nous demander pardon les uns les autres. Porque nós pecamos, nós pecamos, nós erramos todos um minuto. Et parce que nous avons péché, Mas Jesus está pronto a perdoar, né? et Jésus est prêt à E pardonner. lá nesse perdão, graças a Deus, foi aqui Jesus fez a obra, Et né? c'est alors du É pardon que Jésus assim a fait que l'œuvre. Jesus quer de Et nós, c'est comme ça né? que Jésus veut de nous. Então, graças a Deus por esta Donc grâce oportunidade à Dieu pour cette que opportunité Jesus tem me dado, né? que Jésus m'a Eu donnée. agradeço meus irmãos, Je remercie mes frères et sœurs, agradeço primeiramente meu Senhor notre Seigneur e meus irmãos. et mes frères et sœurs. Eu tenho certeza que oro por mim. J'ai la certitude que vous priez pour moi. Tenho uma sol... Maintenant, l'heure la plus importante Agora a hora mais importante est arrivée. chegou. L'heure A hora qu'on va méditer sur la parole que du vamos Seigneur meditar sobre a palavra do avec Senhor le prédicateur com o pregador Alexson, Alexson, qui est venu, qui a envoyé depuis le Brésil, que veio desde o Brasil, qui a envoyé que depuis enviou desde o Brasil un message spécial. uma pour ce mensagem pays. especial para a sua Pour cette vida, nation. para essa nação. Prions pour le serviteur. Oramos por nosso Seigneur Jésus, Senhor Jesus. bénis ton serviteur. Abençoa o teu Chaque servo. parole que tu l'as révélée, Cada mensagem que tu revelou, Seigneur, que ça puisse toucher le cœur de chacun. que possa tocar o coração de cada Et um. après ces paroles, Seigneur, E as suas palavras. les vies soient brisées. As vidas sejam Le quebrantadas. cœur des gens, Seigneur, devienne de pierre, le cœur de chair. Se torna coração de carne. Et ton Esprit Saint le E o touche. teu Espírito Et Santo que des toca. vies se convertissent à E toi. que vida se converta Et a que les ti. chrétiens soient fortifiés E en que os toi. crentes sejam Au fortificados. nom de ton Fils Em nome do teu Jésus. Filho Jesus Cristo. Amen. Amém. Alléluia. Olá, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Mes frères et sœurs en Quero Christ, la mandar paix a du paz do Seigneur. Senhor a todos que Je veux compõem envoyer a igreja la paix du Seigneur à tous ceux ADDI qui aí na cidade de font partie de Marseille, no l'église sul de da la DDI à França. Marseille. Quero mandar um abraço especial ao pastor Etienne, J'embrasse spécialement le pasteur pastor dessa Étienne, igreja, pastor pasteur desse de cette povo, église, ce a toda a sua peuple família et e toute a sa todos os famille membros e congregados aí et dessa tous les igreja. membres de Eu cette fui église. convidado pelo pastor Etienne J'étais para convoqué par le gravar pasteur Étienne a mensagem que irá à ser amener un transmitida no message culto de ce deste culte, dia e eu quero de ce jour.
eu estou muito feliz et je suis très e heureux estou me sentindo muito honrado Et je me de sens poder honoré participar de pouvoir desses momentos com participer vocês. de ce moment avec vous. Através dessa pandemia que À tem se travers de espalhado cette pelo mundo pandémie todo, qui eu acredito contamine que a le monde entier França, em et um la todo, France tem sido um dos et países toute l'Europe. mais afetados, Et je sais que la assim France est como très alguns atteinte, países aí da Europa. comme beaucoup de pays de Aqui no l'Europe. Brasil, a situação Ici au um Brésil, pouco la mais situation abrangente, mas também c'est requer un peu muitos plus calme. cuidados. E por isso nós estamos Mais nous sommes en aderindo train de agora faire très aos attention. nossos cultos Et maintenant virtuais, aussi, nous, através le das redes culte, sociais, através da on le fait internet. que à E travers des graças a réseaux Deus, sociaux. Mais grâce à por Dieu, essa ferramenta que Deus tem par proporcionado, cet outil para que que nós Dieu a préparé, continuemos pour qu'on fazendo a puisse obra do Senhor. continuer A obra do à Senhor faire não l'œuvre du pode Seigneur. parar, tá bom? Parce que l'œuvre de Dieu ne Então peut eu pas gostaria de s'arrêter. meditar com os Je irmãos voulais lire avec vous no Evangelho escrito por dans Marcos, l'Évangile capítulo de écrit par número Marc, 4. É um chapitre texto bem 4. conhecido. C'est un texte très nosso. connu de nous, Evangelho l'Évangile escrito por Marcos, écrit par Marc, capítulo de número 4. Abra aí a sua Bíblia. chapitre de 4. Je te demande d'ouvrir ta Marcos, Bible. capítulo de número Marc, 4, chapitre a 4, partir do versículo de número 35. à partir du É um texto bem 35. conhecido e eu gostaria de compartilhar algumas C'est un coisas texte com os connu. irmãos. Et je voulais Marcos, partager quelque capítulo de chose número avec vous. 4, Marc, a partir do versículo de número à 35, que partir diz du assim: verset 35 qui dit comme cela. Naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo: Mestre, não se te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram um grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este? Que Qui até est o celui vento e o mar que même le vent obédece. et la mer Essa foi a écoutent sa pergunta voix. C'est la question qu'ils ont posée feita entre os discípulos, entre les logo discíples após après Jesus apaziguar ou Jésus acalmar a avoir tempestade. calmé la mer. Meus amados, Mes frères, é interessante bien nós aimés, observarmos c'est très intéressant d'observer o contexto geral le contexte dessa passagem général bíblica. de cette passage Marcos, biblique. capítulo de número 4, Marc, começa com Jesus 4, pregando commence ou avec Jésus apregoando a palavra de Deus prêche na la beira parole da de Dieu praia. au bord Capítulo 4, de la verso 1 e plage. 2, diz que Jesus, Dans le diante 2, de grande multidão, estava na voit beira da que praia, beaucoup de multitudes ensinando a était au palavra bord de de la Deus. plage et Jésus l'enseignait. Agora, segundo alguns estudiosos, esse Conforme dia, quelques especificamente étudiants de la falando, era o dia de sábado. C'était un samedi ce jour-là. E geralmente dia de sábado, Et le ou nos samedi, dias de sábado, não havia outro lugar para il y o avait ensino pas da un palavra autre de Deus endroit a não pour enseigner ser la parole a de Dieu. sinagoga. A primeira C'était que pergunta les que nós synagogues. fazemos ao texto Donc, é Première question qu'on fait se à ce Jesus texte. como mestre e Comment Jésus rabino, comme maître, como doutor, docteur, como professor, professeur, por que Jesus não estava em uma Pourquoi sinagoga Jésus como n'était pas à ce moment-là costumeiramente dans une os judeus synagogue, faziam e ele estava se utilizando da beira de uma praia? mais il était au bord É d'une plage. porque, devido à perseguição religiosa à C'était à pessoa cause de de la Jesus, persécution saiu religieuse. edital Il y avait proibindo une ordre Jesus qui de était pregar nas dit sinagogas. Porque pour os que fariseus e os Jésus ne doutores da prêche plus lei dans les synagogues. acreditavam que Jesus Parce estava que les pharisiens pregando croyaient que diferentemente Jésus prêchait segundo eles différemment pregavam. Ou de ceux qui seja, prêchaient. a mensagem que Jesus pregava Le começou a message que incomodar Jésus os fariseus e os doutores da prêchait lei. commençait Então eles à gêner les impossibilitaram ou pharisiens. impediram Jesus Et ils de essaient pregar d'empêcher nas Jésus sinagogas. de prêcher dans Mas les isso aí não synagogues. foi um empecilho para Mas c'était Jesus. pas Porque Jesus un agora, frein pour Jésus. diante da perseguição religiosa, Parce que devant la vai se persécution utilizar religieuse, da beira de uma praia. Jésus E s'utilise a gente sabe du muito bord bem d'une que plage. o ministério de Jesus foi Le marcado por ministère de Jésus était perseguições. marqué, nous Jesus savons, par sempre des foi persécutions. perseguido, Il a toujours été principalmente persécuté. pelos religiosos, Principalement e par les principalmente religieux. pela cúpula, E que era o sinédrio, onde par na sua maioria era composta pelos saduceus e os fariseus. le synèdre, les pharisiens et les sadduciens. Mas uma coisa me chama muita atenção, porque Quelque Jesus chose ele não m'attire fica beaucoup l'attention. triste acerca Jesus ne dessa reste pas perseguição, triste à cause ou em de nenhum cette momento ele persécution. baixa a cabeça porque Nunca lhe moment il fecham baisse as la portas tête. da sinagoga. Parce qu'on Jesus le ferme. agora, orientado por Deus,
ele Il vai était para a beira de uma orienté par praia. Dieu, E eu et acho il isso va muito au bord de la interessante, mer. porque Et je na trouve beira très de uma praia intéressant. você pode alcançar Au o maior bord de la número mer, de pessoas possíveis, tu não é peux verdade? atteindre beaucoup de personnes. Logicamente, na beira de uma praia nós conseguimos comportar o maior número de pessoas Et que c'est foram facile de ouvir a tenir palavra de un Deus, bon diferentemente nombre de do que um personnes espaço qui peuvent fechado, que era a parler de sinagoga. Dieu, Então eu já mieux qu'un aprendo uma espace coisa fermé. de Deus aqui e Donc gostaria j'apprends quelque chose de de que os Dieu. irmãos entendessem isso. Et je voulais que vous Quando o compreniez homem cela. fecha uma porta, Quand l'homme Deus ferme sempre une tem uma porte, porta maior Dieu para a abrir para une autre nós. porte encore plus grande. Perceba que quando o homem Remarque. fechou a porta de uma sinagoga, Quand Deus l'homme a abriu fermé a la beira porte de d'une uma praia. synagogue, Então Dieu entenda isso. a Nem ouvert la mer pour sempre lui. portas fechadas são Observe. sinônimos de prova e Pas luta. souvent que la porte Às se vezes ferme. Deus permite que que as c'est un portas symbole de pequenas se combat. fechem, porque Des fois, Dieu outras permet que les maiores petites Deus portes se irá abrir ferment para nós. pour des autres plus Deus grandes. irá Dieu abrir puisse para nós. ouvrir pour Eu nous. quero que você compreenda isso Comprends e cela. glorifique a Deus glorifie pela le nom du luta, Seigneur, pela par le dificuldade combat, que hoje par les talvez você difficultés esteja que enfrentando. aujourd'hui peut-être Talvez vous alguma passez. porta de emprego, Peut-être des talvez faits, alguma des porta na portes de faculdade, travail, de talvez faculté. alguma porta que você almejava tanto hoje porte que esteja tu fechada. voudrais Mas tellement entenda aujourd'hui, ça que se há um ferme. processo de Mais Deus em comprends todas qu'il y a as un coisas procès de estabelecidas Dieu sobre a sur vida do toutes les crente. choses qui Então, établissent quando la vie umas du portas chrétien. se fecham, Quando des Deus portes se sempre tem ferment, outras maiores Dieu a des para autres portes nos plus abrir. grandes. Então entenda que muitas vezes dificuldades não são Comprends que sinônimos beaucoup de de fois, luta, les mas difficultés, às vezes c'est dificuldades são sinônimos de oportunidades un que Deus symbole está nos de dando défaite, para mais nos des abrir uma porta opportunités maior. que Dieu Então nous Jesus donne ele vai pour se aller utilizar encore agora plus loin. da beira de uma praia e Jésus vai va s'utiliser pregar a... du bord d'un fleuve pour prier. Então Jesus ele está se utilizando da beira de uma praia Donc Jésus para alcançar o s'utilise maior de la número de bord pessoas d'une possíveis plage pour e as atteindre le multidões plus vêm grand até nombre de Jesus. personnes possibles qui sont Então, venues. Jesus começa lhes ensinando Jesus a palavra. commence Então, à les perceba que a enseigner base la do parole. ministério de Jesus é La a base du palavra. ministère de Jésus, c'est la parole. Então, nós precisamos nous estar avons besoin próximos a Jesus Être para près de compreender Jésus e pour aprender a comprendre palavra. et apprendre de sa Tem parole. pessoas que des vão gens qui atrás de Jesus, viennent que é derrière uma Jesus, coisa boa, mas que c'est quelque chose a de bien, motivação delas é mais leur errada. motivation, Atrás de milagres, atrás c'est de des miracles, bênçãos, atrás de bénédictions, vitórias. Não que victoire. Deus não tenha tudo isso C'est pas para que nos Dieu n'a dar. pas tout cela. Não, Deus ele tem vitória, Il Deus a ele tem tout cela milagres, pour Deus nous. ele tem bênçãos. Miracles, Mas bénédictions. o que deve Mais ce qui motivar doit a minha busca a Jesus é a motiver sua palavra. Porque la não é o recherche de milagre Jésus, que c'est atrai la a parole. palavra. Parce que Não é c'est a bênção que atrai a pas le palavra. miracle qui amène la parole, Mas a palavra mais c'est la atrai a parole bênção. qui A attire palavra la bénédiction. atrai o milagre. La parole attire Então la nós bénédiction. precisamos buscar a Jesus Nous avons besoin pela de chercher palavra. Jésus. E Jesus começa par lhes rapport à sa ensinando e lhes Ele ensinou começa a várias enseigner. outras parábolas. Et il a dit É plusieurs por isso que paraboles. o verso de número 35 do C'est pour ça texto que a que le gente verset leu, 35, a gente vai ver que vai começar dizendo voyons assim, sendo já tarde, porque qu'il dit Jesus que passou c'était todo déjà aquele tard. dia dedicado Il ao avait déjà ensinamento da passé palavra, toute la journée dédiée à ensinando la a parole, palavra, enseignant la apregoando parole, a palavra, prêchant la parole, edificando a multidão na et palavra. édifiant E toute la quando multitude. Jesus termina de pregar, Quand Jesus Jésus agora finit de volta-se prêcher, para os seus Il discípulos regarde les e disciples diz: et dit, passemos para o outro lado. passons Então Jesus agora está à l'autre convidando Jesus os discípulos e a les multidão que está ouvindo et Jesus toute também la ouve essa multitude palavra. Percebam, écouter todos cette que ali parole. estavam poderiam Tous que étaient se là-bas colocar no lugar dos discípulos, porque a se pergunta de mettaient à Jesus la foi: place des passemos. Parce que Percebam Jésus até a que dit, quando Jesus, no verso passons. 36, começa a atravessar, a Bíblia diz assim: Et quand havia Jésus, também com ele outros. Dans le verset 36 dit qu'il Eu traverse, quero il y que avait você des entenda autres isso. bateaux. Porque Jesus agora quer separar seguidor de discípulo Parce que Jésus Jesus veut agora quer séparer fazer uma maintenant les separação de suiveurs et les multidão disciples. e discípulos. Perceba que sempre no Remarque meio das multidões que au existem milieu de la aqueles que multitude, seguem a Jesus sem il y a ceux compromisso qui e aqueles que suivent têm compromisso sans com aucun Jesus que podem de fato ser chamados de engagement discípulos. et celui Então, qui Jesus veut ele vai vraiment fazer essa s'engager. separação. Et Essa Jésus separação veut não faire no sentido la de différence. acepção de pessoas, mas no sentido de compromisso e envolvimento com a Mais obra. Jésus veut trouver les gens Então, qui o que veulent nós vraiment, ce somos? sont Nós des somos engagés. multidões ou nós somos Qui discípulos? tu es? Tu es dans Nós la somos multitude pessoas que ou tu seguimos a es Jesus sem celui compromisso? Ou somos qui a aquelas vraiment pessoas que un estamos engagement avec compromissadas Jésus? com Ele e seguiremos Ele independente do Comment local on e veut suivre independente Jésus, do momento? indépendant Estamos de vivendo em um toute la momento situation? de uma crise Nous universal vivons dans através un da moment d'une pandemia crise, à do travers de cette pandémie, Covid-19, coronavírus, que tem coronavírus. assolado o mundo, tem aterrorizado o mundo. Ça Chegou terrorise a le hora de a C'est le gente moment
se posicionarmos. Ou nós Qu'on doit somos se multidões positionner. que entra nesse caos, que entra Ou na on est crise dans la do terror, multitude do qui medo, entre ou dans nós somos ce discípulos chaos, que ou on est des acreditamos que Jesus discíples tem o controle de tudo qui na sait palma que das suas mãos. Jésus a Então le chegou a hora contrôle de tout. de a gente tomar a nossa decisão. C'est l'heure de Então prendre une Jesus, em décision. determinados momentos de nossa vida, Jesus, vai querer que a gente se posicione dans des de moments de maneira muito notre mais vie, forte. Jésus De veut maneira, qu'on se de maneira positionne que d'une manière forte. todos que são multidão entendam Pour que que nós tous somos qui sont la discípulos. multitude puissent Então comprendre Jesus ele vai dizer assim, que Jesus é avec passemos. E a Jésus Bíblia a vai dit, dizer passons. que os discípulos entram com Jesus no barco porque ele já estava On no barco. comprend que, Jésus, que E les o que me disciples chama a atenção rentrent disso avec Jésus aqui dans le é bateau, parce qu'il porque était dans le bateau. passemos para o outro lado e eles, a Bíblia vai dizer no verso 36, e eles deixando a multidão, Et ils perceba, ont laissé la eles multitude, dit le deixando a verset multidão, ou 30. seja, eles dão um passo em direção ao barco que Jesus donnent un está, pas en automaticamente a direction multidão fica atrás vers deles. Jésus, E a parce gente que tem que Jésus entender était dans uma le coisa, bateau. a Et la partir do momento multitude que eu me reste derrière. decido a seguir Jesus, alguma coisa tem que ficar para trás. Sache É que quand tu impossível décides de seguir suivre Jesus Jésus, des choses doivent carregando rester en coisas do arrière. passado. Tu peux É pas venir impossível suivre Jésus avec seguir les choses du Jesus passé. preso a coisas do Tu passado. peux pas suivre. Então, o sinônimo de seguir Attaché à les Jesus choses muitas du vezes é passé. deixar algumas coisas Le para trás. symbole de Nós cette verset precisamos dit deixar il faut rancores que para tu trás, laisses des choses en tristezas para arrière, trás, muitas vezes até amizades para trás. des amitiés. Nós precisamos entender que a partir Nous devons desse comprendre momento qu'à que a gente partir se de ce decide moment entrar no barco com que Jesus, tu décides algumas d'entrer coisas dans le têm que bateau ficar avec para Jésus, trás. O meu tu dois orgulho laisser tem les que choses ficar en para arrière. trás. O L'orgueil, meu eu tem que ficar para trás. le Os moi, meus desejos têm que mes ficar para désirs. trás. Sempre será assim. O Toujours ça sinônimo sera de comme seguir ça. Jesus fielmente vai Suivre nos Jesus impulsionar que algumas coisas que andou conosco Il y a por muito beaucoup de choses qui tempo ont marché sejam avec deixadas nous. para trás. On doit laisser Então en arrière. perceba muitas vezes, Remarque para se que ter o novo de Deus, pour avoir le nós nouveau de precisamos Dieu, deixar para trás nous devons muitas coisas laisser velhas. beaucoup de Para choses se viver en o arrière. novo de Deus, Pour vivre nós le nouveau precisamos de Dieu, deixar algumas nous coisas devons velhas para laisser des trás. choses derrière. É por isso que o texto vai dizer assim, C'est ó, pour ça que le texte e va eles dire, deixando a multidão, ils ont laissé la levaram multitude, consigo Jesus assim como mais estava no ils ont barco. amené Jésus avec eux. Então eles deixam a multidão. Essa palavra deixando a laisse la multidão dá a multitude. ideia de dar um passo à frente. C'est, la Ou parole veut seja, dire, dans é un pas impossível vers seguir l'avant. Jesus C'est permanecendo impossible no de suivre mesmo Jésus lugar, ou restant estando dans le même lieu, no mesmo lugar. ou Sempre quem segue restant Jesus dá um sur passo à place. frente. Il faut Jesus está nos toujours donner un convidando pas aqui, vers l'avant avec Jésus. através dessa live, através das redes À sociais, travers de através desse ces culto, réseaux a sociaux, gente dá um passo atrás. nous Faça sommes en uma train de donner un retrospectiva da pas sua en vida. avant. Quels sont tes objectifs Faça dans uma ta vie? reflexão na sua vida. Faites une réflexion dans ta vie. Perceba que Regarde nós precisamos e dar um remarque passo à frente Que nous em direção avons à besoin chamada de de Deus. donner un pas en avant. Uma coisa que me chama a atenção é que os Une barcos de chose pesca, qui m'attire l'attention, naquela c'est que época, les a bateaux de cidade de Marseille, aí a pêche, cidade de vocês de é muito l'époque, linda, eu tive a regarde, la ville oportunidade de de Marseille est très conhecer, beau. tive a oportunidade de passar alguns J'ai dias aí déjà été na à residência Marseille do pastor Etienne e avec le conhecer a pasteur cidade de Etienne. Marseille. Et il A m'a cidade fait de connaître Marseille la é cité de uma Marseille. cidade marítima, C'est une né? cité Vocês maritime vivem em uma cidade na beira da praia. au bord des E plages. as cidades marítimas, geralmente na época de Jesus, a orla marítima era repleta de barcos e a Et maioria les deles, villes a maioria maritimes, à l'époque, quase que avaient beaucoup de absoluta eram bateaux, barcos de pesca. comme des bateaux de pêche. E barcos daquela época não eram Les barcos bateaux grandes, de l'époque, eram c'était barcos pas des gros pequenos. bateaux. O barco C'était que des petits Jesus se bateaux. utilizava para pregar, em Lucas capítulo de número 5, em Marcos capítulo de número Et 4, le bateau que Jésus em utilisait pour Marcos prêcher, capítulo comme também de Marc, número 3, en Luc Jesus sempre 5, se utilizava dos barcos para pregar a et palavra de Jésus a Deus. toujours Agora, a os utilisé barcos les utilizados bateaux por pour Jesus prêcher. não eram barcos grandes. Mais c'était pas des gros E bateaux. isso me conforta muito, ça porque me o reconforte. barco não era grande, ou Le bateau seja, n'était pas o grand, espaço não era grande, mas l'espace coube n'était todo pas mundo. grand. 12 discípulos com Jesus em um barco Avec, pequeno, pouvait mas que prendre coube todo 12 mundo. disciples. O espaço não era tão grande, C'était mas pas coube aussi todo grand mundo. O que é que eu aprendo l'espace. aqui? Não Qu'est-ce que je precisa comprends? haver briga por espaço, sempre haverá lugar para todos. Oh, t'as pas besoin de te battre par des Sempre haverá espaces. Il y lugar na aura obra de toujours Deus para une todos. place dans l'œuvre de Dieu pour tout le Sempre monde. haverá espaço na obra de Deus para Il y a todos. toujours Eu não d'espace preciso pour travailler brigar dans l'œuvre de Dieu. para ocupar o lugar do Je pastor n'ai pas Etienne. besoin de me O battre pastor pour prendre la Etienne não place du precisa pasteur. brigar para ocupar Le o pasteur lugar de quem Etienne canta. Ne Quem peut, canta ne não veut- ne precisa peut pas se brigar battre para pour ocupar prendre o la lugar place de de quem ceux qui prega. chantent. Quem Et prega celui não qui chante ne precisa doit pas prendre brigar la para place de celui qui ocupar o lugar de quem prêche. rege.
Quem ni rege celui não qui precisa dirige un brigar groupe. para ocupar o lugar de quem ensina. Por que, Personne n'a Alixon? besoin Por que, de pastor se Alixon? battre Porque pour prendre sempre l'espace. haverá Pourquoi, Pasteur lugar. Alexandre? Parce que Na obra de Jésus Deus há a lugar para toujours você, des há places lugar para pour mim, que há tu lugar para puisses nós. travailler. Pour toi, A pour obra de moi, Deus pour é qu'on um puisse conjunto travailler. de pessoas C'est un groupe de que personnes muitas vezes pensam até de maneira diferente, se qu'on vestem pense de de maneira manière diferente, différente, têm cortes de qu'on cabelo se diferentes. coupe les cheveux Uns différemment, usam qu'on óculos, s'habille outros différemment, usam on lentes, utilise des uns lunettes são mais ou des claros, lentilles. outros são mais escuros, um tem Ceux-là cabelo sont plus liso, clairs, l'autre sont outro plus tem cabelo foncés, enrolado, l'autre caracolado. ont des cheveux Não bloqués ou importa, non. há C'est lugar pas para important. todos no Il y a une barco em place que Jesus pour está. tous dans l'église Não pour travailler precisamos que ficar Jésus nos nous donne. degladiando, Pas nós besoin de precisamos rester ficar en train de nous nos battre. alfinetando. Não precisamos disso, Não, porque pas sempre besoin de ça. haverá lugar. Il y Há aura lugar para toujours mim, une place há lugar pour para moi, você, pour há toi, lugar para as pessoas da sua casa, pour les há gens de lugar ta para maison, pessoas da minha casa, pour les há gens de lugar ma para maison, todos aqueles que pour queiram. tous ceux qui Apesar do veulent. barco falar de um espaço dans ce limitado, bateau. mas que cabe todo mundo, isso fala também Ce de bateau comunhão. qui parle No de barco que communion. Jesus está, irmãos, Le bateau que comunhão, Jésus não há est, briga, c'est la communion. Il n'y a não há pas rixa, não há de perseguição, há comunhão, há companheirismo, bagarre. porque, Il y a porque toujours todos de la estão communion. no mesmo parce que nous barco. tous, nous sommes dans le Então même entenda, bateau. nós estamos Comprends cela. vivendo esse momento, Nous esse vivons momento ce caótico, moment podemos dizer chaotique, assim, esse momento onde as pessoas où les personnes têm vivido aprisionadas dentro de casa sont porque emprisonnés chez estão eux se maintenant. resguardando desse vírus. Ils se Eu gardent percebo de que ce estão vírus. todos no mesmo barco, Mais nous sommes mas se tous todos dans le même bateau. entendessem que quem está no comando, Mais no controle desse comprends barco é que qui Jesus, est dans le não haveria contrôle. temor, haveria paz, Si tout le monde não comprend haveria qui est, briga, qui est le contrôle haveria dans le bateau, c'est alianças, Jésus, il n'y avait não pas de haveria crainte. desespero, Il y allait avoir haveria que de la paix tranquilidade. et tranquillité. A gente tem que entender que nós devons estamos comprendre no mesmo barco que nous sommes dans le chamado même bateau, igreja, que é estamos no igreja, mesmo barco chamado dans le obra de même Deus. bateau, E nós œuvre de temos que Dieu. entender que independente das tempestades que se levantem, Indépendamment des tempêtes qui Deus, se lèvent, Jesus está Jésus no controle de est dans todas le as coisas. contrôle Ele du bateau. comanda o meu, Ele comanda Il o commande seu, mon bateau, ton Ele bateau. comanda o Il a le nosso contrôle barco. du Então bateau. entenda, há espaço para todos, Il y a mas des espaces não pour há tous. espaço para temores e brigas. Mais il n'y a pas Deus d'espace está pour no des controle do confusions et nosso des barco. bagarres, des querelles. Aleluia. Dieu est dans le Louvado bateau. seja o nome do Alléluia. Senhor. Loué soit le nom de l'Éternel. Agora, Maintenant, concluindo ou caminhando para concluir concluir essa nossa reflexão, la réflexion. eles qu'on est en train de faire. caminhando dentro do Pendant barco com qu'ils Jesus, étaient a dans le Bíblia diz bateau que havia avec outros Jésus, barquinhos com ele, la ou Bible seja, dit qu'il y avait des autres pessoas bateaux. também entraram em outros barcos, porque Des a palavra de gens Jesus foi sont para todos. entrés dans les autres Passemos, bateaux, parce que passemos, Jésus a mas parlé perceba pour tous. que agora a Passons. tempestade vai chegar. Mais la O tempête verso va arriver. 37, levantou-se Le grande verset temporal de vento. Eu 37 gostaria dit qu'il y a une que grande você tempête. compreendesse isso. No Et je verso voulais que tu comprennes 36, cela. 36 Dans le verset havia outros 36, barcos. il y avait des autres Mas no bateaux. verso 37, a Mais Bíblia dans le diz verset que 37, levantou-se grande temporal de vento contra o barco. la Não sei se você tempête já s'est levée prestou atenção contre le bateau. nesse detalhe bíblico, mas eu C'est gostaria que détail você biblique. Je meditasse voulais que nisso. tu penses à No cela. verso 36 ainda há Dans le verset bonança. No 36, verso il y a 37 a du tempestade se levanta. bonheur. Mais dans Então no 37, verso la 36, enquanto tempête. a bonança predomina, havia outros Dans barcos. le verset 36, Mas no pendant verso que 37, l'abondance quando a tempestade de prédomine, vento se dans le levanta, 37, os il y a barquinhos une do verso tempête. 36 somem. Quand E la só fica tempête o barco arrive, les em que Jesus bateaux está. du verset 36 disparaissent. Tem Mais le pastor bateau amigo meu que ele où disse uma Jésus coisa que eu a achei continué dans interessante. la tempête. Parafuso, a gente só sabe que é bom na hora do aperto. Il y a un ami qui Mesmo me assim dit são que as une amizades vis, on verdadeiras. sait Nós só qu'elle sabemos sert quand que on doit serrer temos quelque chose. amizades e amigos verdadeiros Mais les quando a véritables tempestade se levanta. amis et les Quando está gens bonança, irmão, são véritables, vários barcos do c'est nosso quand lado. on est dans la tempête. Quando o Quando tempo é somos tempo de dans bonança, tem barcos do nosso lado, l'abondance, il y a são des amigos do bateaux nosso partout. lado. Pessoas ligam Tout para côté nós, do o bateau, telefone da des gens gente nous toca, os appellent. convites chegam, Des as invitations, festas aparecem, les fêtes, os churrascos aparecem, les grillades, as saídas por fast food, sorties. por lanche aparecem. Ça Isso é arrive. verdade. C'est Mas quando vrai. a tempestade chega, E quando a às tempête vezes arrive, aquelas pessoas que estavam do nosso si les lado na gens qui étaient bonança à notre côté somem de uma hora para outra. disparaissent d'une autre Então, a d'une heure à tempestade l'autre. ela tem o poder de revelar Então, quem de verdade está comigo ou não. La tempête a un pouvoir de A révéler tempestade ela tem o véritablement qui est poder avec moi ou de non. abrir os nossos olhos para a D'ouvrir gente nossos conseguir yeux enxergar pour quem voir são de fato nossos qui verdadeiros sont amigos. Quando a véritablement tempestade nos se levanta, véritables os amis. barcos vão embora. Dans la tempête, Quando quand a elle se lève, tempestade se les bateaux levanta, os disparaissent. amigos que estavam do nosso lado ou que se diziam amigos
amigos vão embora.
A Les mauvais amis tempestade tem o disparaissent. poder de revelar quem de La fato está tempête, conosco la ou não. difficulté révèle Nem todos ceux que qui estão sont do nosso lado estão avec nous conosco. ou non. Mas a tempestade também me revela outra Mais la coisa tempête que me eu révèle une autre me chose. alegro muito Et com dans essa lequel j'ai palavra beaucoup de revelada joie da parte de Deus. de cette parole révélée. Os barquinhos vão embora, mas Les há bateaux partent. que não nos abandona Mais il y a em meio à quelqu'un qui nous tempestade. abandonne jamais. Ele se chama Jesus Et de lui, Nazaré. il s'appelle Jésus E de outra Nazareth. coisa interessante, Il y a une autre a chose très tempestade se levanta intéressante. só contra o barco que Jesus está. La Ou tempête se seja, lève que contre le as bateau qui est verdadeiras Jésus. tempestades Les revelam os melhores la véritable marinheiros. tempête Às vezes as tempestades têm se levantado démontre contra a qui sua est vida le véritable para revelar o quanto Deus está no teu barco. Às Dieu vezes qui est dans le sinônimo bateau de avec nous. tempestade não é desaprovação de Deus. La Às tempête, ça vezes veut pas sinônimo dire de tempestade é para mostrar que Dieu Jesus de ne fato nous está approuve contigo no pas, teu barco e você mais está pour te no rumo certo. démontrer Então que entenda, dans ton bateau, não il est avec permita toi. que as tempestades da vida impossibilitem você Não de cumprir permetta aquilo que que Deus la tempête determinou de la para a sua vie vida. E o que Deus empêche determinou para a sua vida é que você Dieu chegará réalise ce na qu'il outra a margem. Independente da déterminé tempestade pour que se levante, independente dos amigos que Indépendant lhe de la abandonem, independente Indépendant das de ceux coisas qui que você deixou para trás, t'abandonnent, o que ou les você choses não que t'as pode laissées en esquecer arrière. Ce que tu dois é pas que há oublier, um chamado de Deus c'est qu'il y a direcionado quelque para a chose sua de vida. Dieu directionné Deus não pour ta lhe vie. chamou Dieu para ne você t'a pas simplesmente appelé ficar sentado em um banco pour de igreja. que tu restes assis Deus sur lhe un chamou banc. simplesmente para você Dieu ser t'a só um appelé. membro de uma igreja. Não t'a Deus pas lhe appelé pour que chamou tu sois porque tem uma apenas chamada membre. específica Mais dele para a il sua a vida. un appel Então olhe aqui específico nos meus pour ta olhos, vie. Regarde mes compreenda essa palavra. Comprends Deus está cette parole. me usando para que você Dieu compreenda, est en train de entenda e m'utiliser acorde. pour que tu Não te permita que a réveilles. tempestade, não Dans cette permita tempête, que o medo, ne não permets permita pas que a que la adversidade impeça você de empêche chegar do que outro lado. Chegar tu do outro, arrives de lado, l'autre do côté. outro lado é o propósito de Deus estabelecido para a sua destinée vida. de Dieu E que tu nada arrives de pode l'autre lhe côté. parar, Et porque rien peut apesar t'arrêter. dos barcos terem lhe Même deixado, si les bateaux apesar dos t'ont abandonné, amigos terem lhe les abandonado, amis t'ont apesar de abandonné, pessoas terem virado les as gens costas t'ont para abandonné, você e ter ficado na beira da et praia, sont não restés importa. derrière. O que Ce importa n'est é pas que important. Jesus está dentro do L'important, teu c'est barco, que Jésus lhe est maintenant convidando avec para toi que dans ce você bateau. desperte em Et que tu te clamor, réveilles clame en a Ele. clameur. Ele é aquele Clame-lui. que tem poder de Et apaziguar a il a le tempestade pouvoir e de mostrar d'arrêter que Ele é fiel na tua cette vida. tempête Então et eu de quero montrer deixar qu'il essa est palavra de fidèle pour reflexão. toi dans ta Eu quero vie. agradecer ao pastor Je Etienne. remercie Eu quero dizer que eu estou orando pela DDI Marseille pasteur e a Etienne, DDI je na prie pour la França. DDI Eu Marseille. estou orando pela DDI na Europa. Je Que prie Deus pour la abençoe DDI en Europe vocês. et que Que Dieu Deus vous abençoe a bénisse. DDI. Dieu vous Que bénisse. Deus abençoe a cidade Que de Dieu Marseille, no bénisse sul da França. la ville de Deus Marseille, abençoe. en France. Cheiro no coração. Fiquem com Deus e a Un paz. câlin seja. dans votre cœur et restez avec Dieu au nom de Jésus. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Nous allons prier Vamos orar et nous remercions aussi e agradecer pour tous ceux qui étaient avec nous. para todos que estavam presentes Nous allons prier conosco. pour le missionnaire Fernando Vamos orar para o missionário de Fernando Nîmes, de Nîmes, qui tous les jours est avec nous. que todo dia está conosco. Sœur Roberta, Irmã Roberta, Charlette Socorro, Xaleque Socorro, Elisângela Santos Pereira, Francine Epoté, missionnaire de Nantes, missionário de Nantes, Kenia Barbosa, Marcos Felipe, Flávia Campos, la sœur Flavia et le frère Rodisson, irmã Flávia, irmã Rose Santos,
Bailarina Monteiro, Yao, le frère Yao et la sœur Aimée, Mon Yahoo et moi aimé. Diego Gama, Madalena Marine, Dinimesh, Elisia et la sœur Lucima, ma petite sœur et ma mère, Minha irmã e minha mãe. et le frère Michelo aussi, O irmão Michelo também. Josielma Souza, Benita Beni, Josielma, Bena Moraes. Alléluia. Nous allons remercier aussi Vamos agradecer le também. prédicateur qui était avec nous ce O soir, pregador estava Alisson conosco. Carlos. Nous remercions aussi Solange Oliveira, Josielma de Freitas, Felipe de Freitas, c'est le fils du pasteur Gilmar. É o filho do pastor Gilmar. Glória a Deus, oui, c'est tout, gloire à Dieu. Iris Pitarelles, Léo Kopke et son épouse, pasteur Charley de Viseu, Portugal, que Dieu te bénisse. De Viseu, Portugal. Que Deus te abençoe. Laetitia Servo, Dalvani Silva, Calixte Nadej, Simone Agendon, Odilson e Flávia de novo com a gente, irmão Antônio Gonçalves de Paris, frère Antônio de Paris, De Paris. que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Arthur, le petit frère Arthur, David Lucas, Silene Barbosa, Maria Alexandra, Juninho Marques et Jefferson Gomes. Que Dieu bénisse Que Deus te abençoe. à tous ceux qui ont participé avec nous ce A culte. todos que participaram conosco. Je vais prier pour vous, Eu vou orar por vocês. mais avant de prier pour Mas vous, antes de orar, rappelez-vous d'une chose, se lembra, nous avons besoin precisamos de votre aide, da sua ajuda. de votre aide pour la mission. Vossa ajuda para a missão. Donc, nous allons chanter d'abord Vamos louvar. pendant que vous allez contribuer. Enquanto você for contribuir. L'enveloppe que tu as mis de O côté, envelope que você colocou de lado. l'enveloppe que tu as mis de côté pour mettre l'offrande pendant tous tes Que jours. você colocou para colocar oferta por durante Prends-le o et dia. mets ton Pegue. offrande E maintenant. coloca a sua oferta agora. Si tu as ta dîme aussi Se você tiver o seu et que dízimo tu ne peux também pas envoyer dans le compte du banque, e que você não pode ver na conta do banco, tu peux mettre là. coloca aí dentro. Si tu as un chèque aussi, Se tiver um cheque, tu peux envoyer à cette adresse. coloca nesse endereço. Et n'oublie pas de mettre E não esquece de colocar dans l'enveloppe no envelope chez Monsieur de Santos, na casa do irmão Dos Santos, chez Monsieur de Santos, Étienne, Etienne. parce que c'est mon adresse. Porque é o meu Et vous mettez le endereço. nom de E l'association. você coloca o nome da Et tout associação. ça, ce sera pour la gloire de E tudo Dieu. isso vai ser para a glória do Au Senhor. nom de Deus. Jésus. Tu fais de grandes choses, tes actions glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes actions glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes actions glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes actions glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Prions aussi pour Mélissa Irmã Melissa et son petit-fils. e o seu pequeno Alexis, filho, que é avec Alexis, nous. que está conosco. Père éternel, Pai eterno, nous te remercions, te Seigneur. agradecemos, Nous te Senhor, remercions pour tout ce que tu es en train de por faire. tudo que tu estás Tu nous as fazendo. permis encore une Tu après-midi nos permitiu uma tarde d'entrer dans la maison de tes de hommes, entrar na casa do Senhor, d'amener une parole de de trazer uma palavra, que cette parole de réconfort que essa palavra de reconforto puisse travailler dans chaque cœur, possa trabalhar em cada puisse coração fortifier chaque e fortificar
cada pessoa. Au nom de ton Em Fils nome do teu Jésus. filho Jesus Merci Cristo. pour ton serviteur. Obrigado pelo teu Il a servo. amené la parole Que aujourd'hui. toda a palavra de hoje Continue à travailler continue a trabalhar avec nous conosco à travers de ces réseaux sociaux através dessas redes pour sociais atteindre beaucoup de vies. para atingir muitas Au nom vidas. de ton Em Fils nome do teu Jésus. filho Jesus Cristo. Tous ceux qui nous ont assistés, Todos que nos assistiram Seigneur, tous ceux qui ont e partagé, que compartilharam, que tu puisses leur bénir, que tu possa abençoar qu'ils puissent recevoir de ta e bénédiction. recebê-lo, Senhor. Et je prie E eu maintenant, oro, Senhor, Seigneur, que cette maladie que essa doença ne puisse pas entrer dans le foyer de tes não enfants. possa entrar na casa dos teus Au pequenos. nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Si quelqu'un a eu un contact Se alguém teve contato avec quelqu'un contaminé, com alguém contaminado, j'entends que cette maladie n'aura pas d'effet. eu au nom de ordeno que não vai ter efeito sobre Au ela. nom de Em Jésus-Christ, nome de Jesus Cristo. que la guérison Que a cura du Seigneur Jésus do Senhor Jesus soit dans ta maison. esteja conosco. J'ai pris pour tout le corps E eu oro médical, por todo o corpo pour medical, tous les pompiers, todos os pour bombeiros tous les e policiers policial qui sont devant ce que combat. estão diante Que de tu puisses combate. leur garder, Seigneur. Que tu possa Au nom de guardá-lo. ton Fils Em Jésus. nome do teu filho Je Jesus prie Cristo. pour nos aînés, E Seigneur, eu oro pelos nossos anciens. Que anciões. tu puisses le garder, Que Seigneur. tu possa S'ils sont les guardar. plus fragilisés. São mais fracos. Donc garde et protège. Então protege, Au nom Senhor. de ton Fils Em nome de Jésus. Jesus Cristo. Merci, Seigneur. Obrigado. Je prie pour les scientifiques E eu oro por qui cientistas sont en train de faire des que recherches. estão fazendo procura. Seigneur, que tu puisses leur donner des Que tu sagesses. possa dar sabedoria. Pour qu'ils puissent trouver la Para que solution. eles achem a Au solução. nom de Em nome de Jésus. Jesus Je Cristo. prie pour nos E eu gouvernements. oro pelo nosso Que governo. notre gouvernement puisse prendre des bonnes Que eles décisions. peguem boas decisões. Seigneur, donne-leur, Seigneur, la capacité Dá a capacidade pour prendre des bonnes de décisions. pegar boas Au decisões. nom de ton Em Fils nome do teu Jésus. filho Jesus Cristo. Je prie, E Seigneur, eu oro, Senhor, pour le réveil dans cette pro nation. avivamento, Senhor. Réveille ton église, Seigneur. Aviva a tua Que ton igreja. église soit réveillée Que ela seja pour acordada tous les signes para todos os de sinais ton retour. de tua volta. Et qu'ils puissent E revenir. que eles possam Tous voltar. ceux qui se réconcilient avec toi Todos se reconciliarem puissent se contigo. tenir fermes. Segurar Au firme. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Garde-nous pour ton retour. Guarda, Senhor, a tua Dans volta. ta Na présence. tua Au presença. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la consolation de l'Esprit de Dieu soit avec vous tous d'aujourd'hui et pour toujours. Et le peuple de Dieu dit Amen.